Oi, pessoal. Espero que todo mundo se encontre bem, família, saúde, tudo mais. Com essa apresentação, começaremos então a tratar os aspectos relacionados à praxis da extensão rural. Nosso ponto de partida então é essa quebra de paradigma no que se refere aos processos pedagógicos de transmissão do conhecimento científico de um paradigma clássico vertical, onde apenas o técnico, o professor ou cientista é considerado sujeito de conhecimento e o aluno, o agricultor, é apenas considerado um objeto depositário desse conhecimento. Passamos, portanto, a um paradigma horizontal que reconhece uma horizontalidade nas relações de conhecimento, quer dizer que não apenas o conhecimento científico do técnico, do professor, do cientista é aquele que tem validade, mas essa pessoa, esse agricultor, esse aluno, esse adulto que está recebendo o conhecimento também traz consigo toda uma bagagem de experiência, de praxis e de outros meios de saber. Então, o que nos encontramos diante do diálogo de saberes. Podemos representar isso através desse gráfico, onde vemos por um lado um sistema pesquisado e por outro lado um sistema pesquisante. Na escola hard, claramente o técnico se sente e se coloca alheio ao sistema de produção no qual ele está intervindo. Ele faz perguntas como, bom, qual que é esse sistema de produção? Quais são as características essenciais? E quais os problemas que ele está passando e como eu devo abordá-los para melhorar seu desempenho? Veja que todas são perguntas duras, onde o técnico se coloca como possuidor do caminho para encontrar as saídas e a maneira de fórmula de uma forma clássica, ele apresenta uma receita que o agricultor deve seguir. Isso é que nós consideramos e chamamos de sistema pesquisado. Por outro lado, e é isso que buscamos, temos a escola soft, aquela que reconhecemos como sistema pesquisante. Nela, o técnico, o pesquisador, o professor, o educador, ele se considera parte do processo de aprendizado, parte do processo de produção de conhecimento. A definição de um limite desse sistema, ela não é muito clara porque supera claramente as portas, a rendeira, a cerca da propriedade. E o tipo de perguntas que são feitas são, por exemplo, o sistema de produção está inserido numa situação de complexidade, numa situação problemática. Nessa situação, quais questões os interessados, agricultores, educandos, percebem como problemáticas e o que constitui uma melhora para essa situação? Perguntas desse tipo é que a gente faz quando opta por uma relação horizontal de diálogo e de troca de saberes e de produção do conhecimento. Podemos identificar, por tanto, diferenças entre o que chamamos de extensão rural e o que conhecemos como assistência técnica. Abaixo, assistência técnica, ela é pontual, ela é específica e foca na tecnologia. Podemos identificá-la então com o jeito vertical de transferir o conhecimento. Certamente, assistência técnica serve nesses processos de relação com os agricultores, pois eles precisam de soluções concretas, rápidas para seus problemas. Nós estudamos e temos conhecimento para isso. No entanto, o que nos interessa na verdade, mais do que promover soluções a questões concretas, como alguma doença, alguma questão técnica, é a abordagem da vida dos agricultores, das pessoas do campo, dos cooperados, dos produtores rurais, do pessoal do agronegócio, como processos de vida. Portanto, o que nos interessa, na verdade, é promover processos de extensão rural. Eles são
educativos, eles são permanentes, continuados, e o foco, na verdade, é nas pessoas, é na sua libertação, no seu fortalecimento e na consolidação da sua capacidade de lidar com sua realidade e solucionar seus próprios problemas. O extensionista, então, está chamado a ser um mediador de saberes e de conhecimentos. Um mediador onde ele é mediador e participante ao mesmo tempo, porque ele expressa todo o seu conhecimento e o coloca na prática junto com o saber e o conhecimento dos agricultores. É, portanto, um agente impulsionador do desenvolvimento das comunidades nas quais ele está envolvido e todas as pessoas que têm seus interesses ali, sejam eles produtivos, socioeconômicos, ambientais e tudo mais que reflete a vida no meio rural e urbano. Assim que quando vocês refiram processos de extensão, compreendam que na verdade o que nos interessa é gerar processos de encontro de saberes, na búsqueda de uma mudança da realidade em favor dos diversos interesses dos diversos interessados. Uma mudança entendida como um encontro negociado de conhecimentos, de colaboração, de associação em torno de diversas causas, mas principalmente a capacidade de compreender sua própria realidade para, com suas próprias forças, o pessoal organizado em ação conjunta, comunitária, solidária, cooperativa, consiga superar cada um dos desafios que é viver no campo, produzir no campo, viver do campo e abastecer o mundo no século XXI. Desde o ano de 2002, 2003, o Brasil passou por uma reforma e por uma profunda transformação dos processos de extensão rural e assistência técnica. Eles vêm se transformando até os dias de hoje, mais para frente veremos os detalhes, mas certamente o Brasil conta com uma lei de ATER, de assistência técnica e extensão rural, um plano nacional e muitas políticas públicas atreladas a isso. Nelas aparece definido que a extensão são processos educativos informais, permanentes e continuados, com enfoque dialógico, humanista e construtivista, ou seja, focados certamente no entendimento das dinâmicas sociais em toda a sua complexidade e na procura de atendimento e soluções a longo prazo de todas essas questões problemáticas. A perspectiva de trabalho a qual estou me referindo é reconhecida, é chamada, é denominada como ação social participativa. Nela, o que nos interessa, na verdade, é promover processos de pesquisação participativa, ou seja, junto técnicos, gestores públicos e comunidade, trabalhando no sentido de pesquisar sua própria realidade, entender sua própria realidade e agir em cima dela. Isso, logicamente, contemplando o contexto socioeconômico, o contexto técnico-produtivo e o contexto ambiental e ecológico. Em torno dessas quatro esferas, essa dimensão, a ação social participativa emerge e os agentes de extensão rural são precisamente os elementos fundamentais nessa articulação para que nas comunidades rurais haja processos de desenvolvimento endógeno, local, participativo e capazes de se apropriar de políticas públicas ou, no caso da sua inexistência, orientar os governos locais, estaduais, municipais e nacional para criar respostas coerentes às questões do dia a dia da vida no meio rural. Nessa imagem, eu vejo vocês como técnicos, como futuros profissionais, trabalhando com grupos de agricultores, de pessoas associadas ao agronegócio, investidores, empresários, enfim, mas que de forma conjunta, em trabalho alinhado, coerente, solidário, possam atender de forma criativa, inteligente, racional, todas as questões que devem ser abordadas
Então é uma visão complexa, integradora, interdisciplinar e principalmente participativa. Vamos à praxis então. Temos o desafio de tentar nos aproximarmos a uma prática das metodologias de extensão rural participativa nesse âmbito da pandemia e do distanciamento social. Minha proposta, portanto, para começar isso é fazer um exercício que é conhecido como história de vida. A história de vida é uma técnica de pesquisa social, principalmente oriunda da antropologia, e que busca principalmente focar na perspectiva do sujeito, ou seja, a partir da compreensão da existência do sujeito que nos interessa trabalhar e com o qual vamos ter relação a longo prazo, poderemos obter uma primeira introdução a uma questão, a uma realidade. É uma metodologia de trabalho que é muito cara para nós, extensionistas, que chegamos numa comunidade e queremos entendê-la no seu presente através dos acontecimentos históricos. E que melhor que as próprias pessoas da comunidade para contarem e narrarem sua experiência e a construção da comunidade através da sua história de vida. É, então, buscamos experiências íntimas, documentos e outros elementos que permitam, através da trajetória dos indivíduos, entender a realidade dos lugares, dos processos, de sucessos históricos, etc., etc. E permitem, portanto, uma reflexão para construir processos, valores no dia a dia atual que permitam fazer trabalhos de ação, de transformação da realidade. Então, para começar processos, para chegar numa comunidade, esse trabalho da história de vida é uma ferramenta bem interessante para trabalhar e o que vamos fazer agora. A prática individual está bem detalhada lá no Moodle, na aba da disciplina. Está como tarefa lá e consiste em que vocês vão aplicar a metodologia de história de vida com algum parente próximo, alguma pessoa com a qual vocês tenham contato aí em casa ou remoto através das redes sociais, né, dos meios tecnológicos para trocar uma ideia sobre sua vida. Os materiais, portanto, é um gravador de voz. Vocês têm que gravar essas conversas, anotar e uma guia de perguntas que estará em anexo. Em que consiste? Vocês têm que promover uma conversa que deverá ser gravada com essa pessoa, uma ou várias conversas. Aliás, é recomendado fazer várias conversas que não, na verdade, não são entrevistas. Elas têm algumas perguntas, mas é uma conversa no sentido de, através dessas perguntas chaves, promover com que a pessoa conte livremente os contos, as histórias, suas experiências de vida e com isso seus aprendizados, descreva os lugares, os acontecimentos, como era tempo atrás, como era sua vida e tudo o que a gente possa resgatar. Então, o trabalho de conversa com essa pessoa deve ser orientado através de um roteiro de perguntas que vocês têm aí. Eu enviei, tem em torno de 50, 60 perguntas aí que vocês podem utilizar para guiar sua conversa. Não se trata de falar uma atrás da outra, mas tê-las prontas na mão e na cabeça para que, de acordo a maneira em que a pessoa está descrevendo sua vida, desde criança, sua juventude, seu trabalho, sua família até hoje, ela possa ir contando mais detalhes e principalmente ir descrevendo quem ela é, o que ela acredita e o que ela acha, como ela considera que é o mundo. O resultado que espero é um texto, uma narrativa de no mínimo 2 folhas que contenha toda a descrição da história de vida da pessoa, a maneira de uma bibliografia, contando desde todas suas etapas da vida, focando em experiências importantes, nas maiores lembranças, nos lugares, nos territórios, nos aprendizados, nos nomes, nas pessoas, nas épocas. Tudo isso que vocês possam resgatar, vocês vão narrar num texto bem escrito, como se fosse a narrativa, uma história da vida,
uma biografia da pessoa que vocês entrevistaram. O formato também está anexo lá na tarefa, no sistema Moodle. Bom trabalho a todos!